Olá, pessoal! Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais surpreendentes sobre a família real britânica. Recentemente, Harry e Meghan chocaram o mundo ao se afastarem da família Windsor e revelarem um segredo de décadas. Harry tem uma irmã secreta. Sim, você ouviu direito. Mas por que essa informação foi mantida escondida por tanto tempo? Para entender isso, precisamos voltar no tempo e explorar o triângulo amoroso que quase abalou toda a monarquia. Para começar, vamos falar sobre a Casa de Windsor, a família real britânica que conhecemos hoje. A história começa em 1917, quando a família real mudou seu nome de Saxe-Coburg-Gotha para Windsor, em resposta ao sentimento anti-alemão na Europa após a Primeira Guerra Mundial. O atual monarca, rei Charles III, é bisneto do primeiro rei da dinastia Windsor, o rei George V. George V nunca esperou ser rei. Ele era apenas o terceiro na linha de sucessão. Mas após a morte inesperada de seu irmão, o príncipe Albert Victor, em 1910, George assumiu o trono e se tornou rei. George V, que governou a Inglaterra e foi imperador da Índia até 1936, era um dos 20 netos da rainha Vitória. Sua esposa, a rainha Mary, também vinha de uma linhagem real impressionante. Curiosamente, Mary estava originalmente noiva de Albert Victor, mas após a morte dele, ela se casou com o irmão de Albert, o futuro rei George V. Juntos, eles tiveram 6 filhos, 2 dos quais se tornaram monarcas. A família real britânica é repleta de eventos marcantes que moldaram a história da monarquia. Um dos episódios mais impactantes aconteceu em 1936, com a crise causada pela abdicação do rei Edward VIII. Edward, o filho mais velho do rei George V e da rainha Mary, subiu ao trono após a morte de seu pai. No entanto, seu reinado foi um dos mais curtos da história britânica, durando apenas 326 dias. O motivo? Um amor proibido. Edward se apaixonou por Wallis Simpson, uma socialite americana 2 vezes divorciada. Como monarca, Edward também era o chefe da Igreja da Inglaterra, que na época tinha regras rígidas contra o casamento de pessoas divorciadas enquanto seus ex-cônjuges estivessem vivos. A proposta de casamento de Edward a Wallis desencadeou uma enorme controvérsia, pois a união era inaceitável tanto para a Igreja quanto para o governo britânico. Diante da pressão insustentável e determinado a se casar com Wallis, Edward tomou a difícil decisão de abdicar do trono em dezembro de 1936. Seu irmão mais novo, Albert, assumiu o trono, tornando-se o rei George VI. Edward, por sua vez, recebeu o título de Duque de Windsor e se casou com Wallis em 1937, escolhendo o amor em vez da coroa. Albert, que adotou o nome de Rei George VI, nunca esperou ou desejou ser rei. No entanto, sua liderança e resiliência durante tempos de mudança foram fundamentais para a monarquia. George VI era casado com Lady Elizabeth Bowes-Lyon, e juntos, eles tiveram 2 filhas, a princesa Margaret e Elizabeth, a futura rainha Elizabeth II. O reinado de George VI foi marcado por desafios significativos, incluindo a Segunda Guerra Mundial e a dissolução do Império Britânico, que levou à formação da comunidade britânica. George VI tornou-se o primeiro chefe da comunidade e o último imperador da Índia, simbolizando uma nova era para a monarquia e a relação do Reino Unido com o mundo. A rainha Elizabeth II nasceu em 1926 e se tornou a herdeira presuntiva do trono após a ascensão de seu pai em 1936. Sua preparação para se tornar monarca começou cedo, sendo educada em história constitucional e direito. Em 1947, Elizabeth ficou noiva do príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, um romance que capturou a imaginação do mundo. Curiosamente, Elizabeth conheceu Philip quando tinha apenas 13 anos, e os dois se casaram em novembro de 1947. A história da família real britânica é repleta de sacrifícios, escolhas difíceis e um compromisso inabalável com a coroa. No entanto, à medida que novos detalhes emergem, como o segredo da irmã de Harry, somos lembrados de que a monarquia é mais complexa do que aparenta. Foi em 1947, quando a então princesa Elizabeth casou-se com o príncipe Philip, marcando o início de uma nova era para a monarquia. Juntos, eles tiveram 4 filhos, Charles, Anne, Andrew e Edward. Com a morte do rei George VI em 1952, Elizabeth subiu ao trono, dando início ao reinado mais longo da história britânica. Durante 70 anos, ela guiou o Reino Unido através de tempos de mudança, deixando um legado incomparável antes de sua morte em 2022. Sua vida foi repleta de drama, controvérsias e tragédias, mas seu impacto permanece vivo.
Após o falecimento de Elizabeth II, seu filho mais velho, Charles, tornou-se o rei Charles III em 2022. Nascido em 1948, Charles sempre esteve no centro das atenções como herdeiro do trono. Educado em prestigiadas instituições como a Universidade de Cambridge, Cheam e Gordonstown, ele foi o primeiro da realeza britânica a possuir um diploma universitário. Charles também serviu na Força Aérea Real e na Marinha, acumulando experiências que moldaram seu caráter e visão de mundo. Como novo monarca do Reino Unido e chefe da Commonwealth, Charles III é o guardião de muitos segredos e escândalos que marcaram sua família. Ele não é apenas um homem de tradições, mas também de controvérsias. Um de seus momentos mais comentados foi seu envolvimento em um triângulo amoroso, que lançou uma sombra sobre seu legado, assim como o de seus filhos e de sua falecida esposa, a princesa Diana. Diana Frances Spencer nasceu em 1º de julho de 1961 em Norfolk, Inglaterra. Filha de John Spencer, Visconde Althorp, e Frances Spencer, Viscondessa Althorp. Diana foi criada em um ambiente de luxo, mas também de desafios. Crescendo em Park House, na Sandringham Estate, propriedade da rainha Elizabeth II, ela tinha o privilégio de chamar a monarca carinhosamente de tia Lilibet. Desde pequena, Diana era apaixonada por animais. Ela criava gerbos, hamsters, um pônei e uma porquinha da Índia branca chamada Peanuts, que lhe rendeu o primeiro prêmio em uma feira local de animais de estimação. Sua infância, porém, não foi completamente tranquila. Em 1967, seus pais se divorciaram após sua mãe fugir com um empresário casado, um evento que abalou profundamente sua vida familiar. Como consequência do divórcio, Diana foi enviada a diversos internatos na Europa, onde começou a desenvolver sua personalidade resiliente. Aos 16 anos, retornou à Inglaterra e trabalhou como babá para um casal americano, mostrando desde cedo sua independência e dedicação. Foi nessa época que a história de Diana cruzou com a da família real. Em novembro de 1977, com apenas 16 anos, ela conheceu Charles, príncipe de Gales, que na época estava namorando sua irmã mais velha, Sarah Spencer. A jovem Diana ficou encantada com Charles e contou animadamente às suas amigas sobre o encontro. Em novembro de 1978, Diana foi convidada para um baile no Palácio de Buckingham, mas as interações com Charles esfriaram nos 2 anos seguintes. Contudo, em 1980, tudo mudou. Diana foi convidada para um fim de semana no campo, onde Charles começou a vê-la como uma potencial parceira romântica. O relacionamento floresceu quando ela foi convidada a bordo do iate Real Britânia para um fim de semana de vela. Essa viagem marcou o início de uma fase de cortejo que culminou com Diana sendo convidada para o Castelo de Balmoral, a residência escocesa da família real. Em Balmoral, Diana impressionou a rainha e outros membros importantes da monarquia, e logo a imprensa começou a notar a jovem aristocrata. Os paparazzi capturaram imagens de Diana em Balmoral, e a mídia entrou em frenesi. Em janeiro de 1981, o príncipe Philip escreveu a Charles, incentivando-o a propor casamento a Diana ou terminar o relacionamento, para proteger a reputação de ambos. Charles interpretou a carta como uma ordem, e, em 6 de fevereiro de 1981, ele pediu Diana em casamento no castelo de Windsor. Charles esperava que Diana considerasse a proposta com calma, mas, para sua surpresa, ela aceitou imediatamente. 18 dias depois, o noivado foi anunciado ao público, acompanhado de uma entrevista que se tornaria infame. Quando questionados se estavam apaixonados, Diana respondeu prontamente, claro, enquanto Charles acrescentou enigmaticamente, o que quer que apaixonado signifique. Após o noivado, Diana deixou sua casa e mudou-se para o Palácio de Buckingham. Embora cercada pelo esplendor da realeza, sua vida se tornou incrivelmente solitária, conforme descrito por sua biografia. Diana foi a primeira mulher inglesa em mais de 300 anos a se casar com o primeiro na linha de sucessão ao trono, e a única noiva real a ter trabalhado em um emprego remunerado antes de entrar para a família real. Essa experiência de vida a fez ser vista como uma figura relacionável e acessível, ganhando o apelido de Princesa do Povo. Diana era uma mulher de origem real, mas que conhecia a realidade do dia a dia de uma garota comum. Seu carisma e humanidade se tornaram evidentes em seus atos subsequentes de altruísmo e em sua disposição de desafiar as convenções da monarquia. Diana conquistou o coração do público com sua empatia e compaixão, se dedicando a causas sociais e usando sua posição para chamar atenção para questões importantes. Seu legado de altruísmo e coragem continua a inspirar pessoas ao redor do mundo, deixando uma marca indelével na história da realeza britânica. Diana tinha apenas 20 anos quando se tornou princesa de Gales ao se casar com o príncipe Charles em 29 de julho de 1981. O evento, digno de um conto de fadas, aconteceu na majestosa Catedral de São Paulo e foi transmitido
transmitido para uma audiência global de 750 milhões de pessoas, enquanto mais de 600 mil espectadores lotaram as ruas de Londres para testemunhar o momento histórico. Diana, em seu vestido de noiva icônico, parecia uma verdadeira princesa, mas pequenos detalhes revelaram seu desejo de autenticidade. No altar, ela acidentalmente inverteu a ordem dos nomes de Charles e omitiu a palavra obedecer de seus votos tradicionais. Uma atitude que gerou algumas críticas, mas que muitos consideraram uma lufada de ar fresco na tradicionalidade rígida da realeza. Apesar do glamour da cerimônia, havia tensões subjacentes. Diana, pouco antes do casamento, descobriu uma pulseira que Charles havia guardado para Camilla Parker Bowles, sua antiga namorada e então amante. A pulseira gravada com as letras G e F, Girl Friday, o apelido carinhoso de Charles para Camilla, trouxe à tona a complexidade e a dor em seu relacionamento. Diana enfrentava uma batalha pessoal contra a bulimia, um reflexo do estresse emocional e do isolamento que sentia ao perceber a infidelidade de Charles. O primeiro compromisso público de Diana e Charles como casal ocorreu em outubro de 1981, durante uma visita ao país de Gales. A presença de Diana eletrizou as multidões, que aclamavam com gritos de "Queremos Diana", enquanto o príncipe Charles ficava em segundo plano. Esse fenômeno se repetiria ao longo de sua vida, introduzindo o termo Dianamania no vocabulário popular. Diana rapidamente se destacou por sua compaixão e dedicação a causas humanitárias. Nos anos 1980, quando a epidemia de AIDS devastava comunidades ao redor do mundo, a doença era amplamente estigmatizada e o medo era predominante. Diana desafiou esse estigma, tornando-se a primeira membro da realeza britânica a fazer contato físico com pacientes de AIDS em 1987. Durante uma visita ao Hospital Middlesex, em Londres, ela apertou a mão de um paciente com AIDS sem usar luvas, em um gesto que ressoou globalmente e começou a mudar a percepção pública sobre a doença. O HIV não torna as pessoas perigosas para se conhecer. Você pode apertar as mãos delas e dar-lhes um abraço. Além disso, você pode compartilhar suas casas, seus locais de trabalho e seus playgrounds e brinquedos. Diana. Esse ato de empatia demonstrou a humanidade de Diana e seu desejo genuíno de usar sua posição para promover a compreensão e a aceitação. Ela mostrou ao mundo que a compaixão e a empatia são ferramentas poderosas na luta contra o preconceito e a discriminação. Sua abordagem revolucionária em relação à AIDS não apenas desafiou os preconceitos sociais, mas também destacou sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível profundamente humano. A postura progressista de Diana sobre questões globais frequentemente entrava em conflito com os rígidos padrões da realeza britânica. A rainha Elizabeth, conhecida por sua abordagem conservadora e tradicional, supostamente desencorajou Diana de defender os pacientes com AIDS, sugerindo que ela encontrasse algo mais agradável para se dedicar. No entanto, Diana era uma força da natureza, recusando-se a comprometer suas crenças morais. Esse desacordo profundo apenas aumentou as tensões entre ela e a família real, aprofundando as rachaduras em seu relacionamento com o palácio. Foi apenas após seu divórcio sensacionalista de Charles que Diana se sentiu livre para seguir seu próprio caminho. Ela viajou para a África do Sul para se encontrar com Nelson Mandela, onde juntos criaram um fundo dedicado a ajudar pessoas com AIDS. Esse compromisso com o bem-estar dos outros era uma das muitas razões pelas quais o público se apaixonou por Diana. Sua abordagem humanista e compassiva oferecia uma visão refrescante da realeza que não era vista em reinados anteriores. Em novembro de 1981, a família real anunciou a gravidez de Diana, o que gerou uma onda de entusiasmo público. No entanto, o conto de fadas foi interrompido por um incidente alarmante. Apenas 12 semanas após a concepção, Diana caiu de um lance de escadas em Sandringham. Felizmente, além de algumas contusões, ela escapou relativamente ilesa. Mais tarde, Diana revelou que havia se jogado das escadas em um momento de desespero, sentimentos de autoaversão e inadequação tomando conta de sua mente. Esses momentos sombrios refletiram o ambiente tenso de seu casamento, onde a distância emocional entre Diana e Charles era palpável. Diana lutava contra a bulimia e a depressão, enquanto Charles continuava a manter seu relacionamento com Camilla Parker Bowles, a mulher por quem ele realmente estava apaixonado. Apesar dos desafios pessoais, em 21 de junho de 1982, Diana deu à luz seu primeiro filho, o príncipe William. No entanto, a chegada de William trouxe à tona uma nova batalha para Diana, a depressão pós-parto. Em meio às pressões da vida real e do escrutínio público, Diana lutou para encontrar seu equilíbrio, mas sua determinação como mãe era inabalável. 2 anos depois, em 15 de setembro de 1984, Diana deu à luz o príncipe Harry. Durante a segunda gravidez, dizem que o relacionamento entre Diana e Charles teve uma breve fase de melhora. No entanto, Diana optou por manter o sexo de Harry em segredo, sabendo que Charles
Charles desejava uma menina. Quando Harry nasceu, Charles ficou visivelmente desapontado ao saber que era outro menino, um momento que deixou Diana ainda mais magoada. Se você está curtindo essa viagem pelos bastidores da realeza, não se esqueça de dar um like. E para não perder outras histórias fascinantes, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber todas as atualizações. Vamos juntos explorar mais do que está por trás das portas dos palácios. Apesar de alguns momentos de harmonia, as cortinas de um casamento perfeito estavam prestes a se fechar. A ilusão de felicidade desmoronou rapidamente, e a relação entre Diana e Charles começou a se deteriorar de forma irreversível. Apenas 5 anos após o casamento, Diana e Charles estavam mais distantes do que nunca. Em 1986, Diana começou um caso com James Hewitt, que havia sido o ex-instrutor de equitação da família. Este relacionamento trouxe uma nova camada de complexidade à já tumultuada vida pessoal de Diana. A mídia especulou intensamente sobre o caso, e algumas teorias mais ousadas chegaram a sugerir que Hewitt, em vez de Charles, fosse o verdadeiro pai do príncipe Harry, baseando-se em suas semelhanças físicas. No entanto, Hewitt negou veementemente essas especulações, esclarecendo que o caso com Diana só começou 2 anos após o nascimento de Harry. Naquele mesmo ano, Charles tornou-se totalmente consumido por seu relacionamento com Camilla Parker Bowles, seu amor de longa data. O comportamento de Charles era uma traição evidente, agravada pela pressão de viver sob os olhos vigilantes do público e da mídia. Enlouquecida por sua falta de agência e respeito entre os membros da realeza, Diana tomou uma atitude corajosa. Em uma festa de aniversário em 1989, ela confrontou Camilla diretamente. Diana enfrentou a mulher mais velha com a sinceridade que lhe era característica. Obviamente estou no caminho, e deve ser um inferno para vocês dois, mas eu sei o que está acontecendo. Não me trate como uma idiota. Este confronto foi um ponto de virada, marcando a determinação de Diana de não permanecer em silêncio diante da traição. Até 1992, a família real havia tentado, sem sucesso, intervir e salvar o casamento. A tensão entre Charles e Diana finalmente transbordou para o domínio público. Naquele ano, fitas de áudio vazadas de conversas particulares entre Charles e Diana foram divulgadas, confirmando explicitamente os rumores de seu casamento problemático e aludindo aos casos extraconjugais de ambos. Foi também em 1992 que o jornalista Andrew Morton lançou seu livro explosivo, Diana, Sua Verdadeira História. O livro revelou detalhes íntimos e perturbadores sobre a vida de Diana dentro da realeza, incluindo seu sofrimento emocional, sua batalha com a bulimia e o ciúme que sentia em relação ao caso de Charles com Camilla. O impacto do livro foi devastador para a imagem pública da família real e levantou questões sobre a adequação de Charles para a monarquia, especialmente se ele se divorciasse de Diana e se casasse com Camilla. A questão do divórcio era particularmente sensível, dado o histórico da monarquia britânica com o divórcio, como a abdicação do rei Edward VIII, que abdicou do trono para se casar com Wallis Simpson, uma mulher divorciada. No final daquele ano, o primeiro-ministro britânico John Major anunciou oficialmente a separação de Charles e Diana, marcando o início do fim do casamento real. Em uma tentativa desesperada de reparar sua reputação após o escândalo do Camilla Gate, as fitas vazadas que continham conversas telefônicas explícitas e sugestivas entre ele e Camilla, Charles permitiu que uma equipe de documentário o seguisse por 1 ano e meio, com a esperança de se mostrar sob uma nova luz. No entanto, essa estratégia teve o efeito oposto quando o documentário foi lançado. Durante uma entrevista no filme, quando questionado se havia sido honroso e fiel em seu casamento, Charles respondeu: sim, sim, até que se tornou irremediavelmente quebrado, nós dois tendo tentado. Ele também mencionou Camilla como uma amiga importante que sempre estaria presente em sua vida. 2 anos depois, em 1994, Camilla anunciou seu divórcio de Andrew Parker Bowles, intensificando ainda mais as especulações sobre seu futuro com Charles. Em 1995, Diana participou de uma infame entrevista televisiva com Martin Bashir. Nessa entrevista reveladora, Diana foi questionada diretamente sobre o papel de Camilla em seu divórcio de Charles. Sua resposta sincera e memorável: bem, éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado. Essa entrevista não apenas destacou a força e franqueza de Diana, mas também cimentou sua posição como uma figura de resistência contra as normas da realeza. Pouco tempo depois, em 1996, seu divórcio de Charles foi oficialmente finalizado, permitindo que Diana finalmente começasse a viver sua vida em seus próprios termos. Livre das restrições do casamento real, Diana estava pronta para embarcar em uma carreira filantrópica. Em 31 de agosto de 1997, a vida de Diana
Diana sofreu uma reviravolta inesperada e trágica. A princesa faleceu em um acidente de carro em Paris, um evento que gerou uma onda de especulações e teorias. O público, profundamente abalado pela perda de uma figura que se tornara um símbolo de compaixão e acessibilidade, entrou em um período de luto coletivo. Diana havia conquistado o coração das pessoas de uma forma que poucos conseguiram, tornando sua morte um evento marcante na história recente. O impacto da tragédia reverberou em todos os cantos do mundo, e a resposta do público foi intensa. Diana não era apenas uma figura pública, ela era uma parte integral da vida de muitos, e sua perda foi sentida profundamente por todos que a admiravam. Esse sentimento de perda também trouxe à tona uma nova fase para Charles e seu relacionamento com Camilla Parker Bowles. Enquanto o mundo lamentava a perda de Diana, Charles enfrentou a difícil tarefa de legitimar seu relacionamento com Camilla, um desafio agravado pelo público e pela família real. Charles e Camilla haviam mantido seu relacionamento em um perfil baixo por muitos anos, mas a morte de Diana trouxe novas complexidades. A rainha Elizabeth II, inicialmente, se opôs ao relacionamento de Charles com Camilla, refletindo a desaprovação pública que ainda persistia. A rainha, conhecida por sua discrição e conservadorismo, se recusou a comparecer a uma festa de aniversário de Charles, onde Camilla estava convidada, um gesto que simbolizou a resistência à aceitação de Camilla na esfera pública. À medida que o tempo passava, a família real iniciou um esforço coordenado para reabilitar as imagens de Charles e Camilla. Em 2000, a rainha Elizabeth II fez um gesto importante ao participar de uma festa em Highgrove, onde Camilla estava presente. Esse evento marcou um sinal público de aprovação e uma tentativa de suavizar a resistência à nova dinâmica da família real. No entanto, a aceitação de Camilla pelo público não foi imediata. Ela havia sido rotulada como a mulher mais odiada da Grã-Bretanha e frequentemente comparada desfavoravelmente a Diana. Para lidar com a resistência, Charles e Camilla adotaram uma estratégia de baixo perfil. Camilla era muitas vezes mantida fora dos holofotes, e o casal era cuidadoso para evitar chamar atenção desnecessária. Ao longo dos anos, a presença de Camilla em eventos públicos tornou-se mais frequente. O casal apareceu junto em várias ocasiões, desde compromissos oficiais até eventos sociais. Camilla começou a ser vista em contextos que mostravam sua integração gradual na vida pública, como participar de eventos de caridade e compromissos reais, onde sua presença se tornou uma parte natural das atividades da família real. Em 2004, a presença constante de Camilla ao lado de Charles durante seus compromissos sociais alimentou especulações sobre a possibilidade de um novo casamento. A mídia, sempre ávida por notícias sobre a família real, começava a considerar seriamente a ideia de Charles se casar novamente. Uma pesquisa realizada naquele ano revelou que a maioria do público britânico estava a favor do casamento de Charles e Camilla, demonstrando uma aceitação crescente do relacionamento do casal. No entanto, mesmo com esses sinais de apoio, Camilla continuava a enfrentar críticas fervorosas de muitos apoiadores de Diana. Cartas e artigos denunciando a influência de Camilla eram frequentemente enviados a jornais locais e nacionais, refletindo a contínua resistência de alguns setores da sociedade. Em 2005, Charles e Camilla tornaram-se oficialmente noivos e o casamento foi anunciado 2 meses depois. Camilla foi formalmente titulada Duquesa da Cornualha, ao invés de Princesa de Gales, uma decisão que refletiu o desejo de evitar comparações diretas com Diana. A cerimônia foi discreta e a rainha Elizabeth II optou por não comparecer. No entanto, a rainha organizou uma recepção especial no castelo de Windsor para celebrar a união. Com a ascensão de Charles ao trono em 8 de setembro de 2022, Camilla tornou-se a rainha consorte. Antes disso, a rainha Elizabeth II havia expressado seu desejo de que, quando Charles se tornasse rei, Camilla fosse reconhecida como rainha consorte. Em uma declaração anterior, a rainha afirmou: "Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e a sua esposa Camilla o mesmo apoio que me deram." Ela continuou: "E é meu desejo sincero que, quando esse tempo chegar, Camilla seja conhecida como rainha consorte enquanto continua seu próprio serviço leal." Finalmente, após a morte da rainha Elizabeth II, Camilla assumiu o título de rainha consorte, 51 anos após ter conhecido Charles. Esta mudança marcou uma nova era para a monarquia britânica e uma transformação significativa na aceitação pública de Camilla. Mas a história não termina aqui. Por trás dos bastidores da realeza, há uma figura menos conhecida: Laura Parker Bowles. Laura é a meia-irmã do príncipe William e do príncipe Harry, uma conexão complexa e frequentemente desconhecida pelo público. A história dela começa na infância, em um cenário marcado por um triângulo amoroso conturbado que impactou profundamente as interações entre os irmãos. O relacionamento de Camilla com Charles e a subsequente tensão familiar teve um efeito significativo sobre Laura e seus meios-irmãos reais. Durante a infância, a relação entre Laura e os príncipes William e Harry foi complicada.
Um livro de 2010, Harry e William, revela que Laura e William frequentemente brigavam sobre o impacto destrutivo que a relação de seus pais teve nas famílias. William, ressentido com o papel de Camila na separação de seus pais, frequentemente se encontrava em desacordo com Laura. Por sua vez, Laura defendia sua mãe com firmeza, respondendo a William com declarações que refletiam sua própria dor e frustração. Seu pai arruinou minha vida. Desde cedo, Laura aprendeu a lidar com a desaprovação pública e as críticas, especialmente após a morte de Diana e a revelação da infidelidade de Charles. Consciente da opinião negativa que cercava sua mãe e sua própria posição, Laura decidiu manter um perfil baixo para proteger sua própria autoestima e evitar o drama público que envolvia sua família. A história de Laura Parker Bowles oferece uma visão rara e íntima dos desafios e das complexidades enfrentados por aqueles que estão à sombra dos holofotes da realeza. Embora Laura tenha permanecido fora dos principais eventos públicos e da atenção da mídia, seu papel como meia-irmã dos príncipes William e Harry é uma parte significativa de uma narrativa familiar marcada por altos e baixos, drama e complexidade. O outro filho de Camila, Tom Parker Bowles, seguiu um caminho bastante diferente de sua irmã Laura. Tom é um renomado escritor de culinária britânico, conhecido por suas contribuições no mundo gastronômico. Com o sucesso de seus 7 livros de receitas, Tom se estabeleceu como uma figura pública de destaque, aparecendo em revistas como GQ e Esquire. Além disso, ele teve a oportunidade de brilhar como jurado convidado em programas de televisão como MasterChef e The F Word. A vida de Tom parece prosperar sob os holofotes, com seu talento para a culinária sendo amplamente celebrado. Laura, por outro lado, optou por uma vida mais discreta. Desde sua transição de filha de Camila para a enteada do rei, Laura adotou uma abordagem muito reservada. Ela é curadora de arte e, para manter sua privacidade, abandonou o sobrenome de sua mãe ao se casar com Harry Lopes, um ex-modelo da Calvin Klein e atualmente contador, em 2006. Comparada a outros membros da família real, a vida de Laura foi quase invisível para o público, uma escolha que pode ser atribuída à sua experiência de infância e ao desejo de evitar a atenção que sua mãe enfrentou. Recentemente, no entanto, Camila começou a reconhecer sua filha em aparições públicas, e Laura fez algumas raras aparições no tapete vermelho em eventos artísticos. Mesmo com a decisão de se distanciar da família real, a presença de Laura em eventos públicos é sempre cuidadosamente gerida para proteger sua privacidade. Nos últimos anos, a atenção pública se voltou novamente para a família real, especialmente com a nova geração de membros e suas relações. Os príncipes William e Harry, com suas respectivas esposas Meghan Markle e Kate Middleton, reacenderam o interesse da mídia e do público, gerando uma nova onda de especulação e intriga. Kate Middleton entrou na vida pública como a esposa do príncipe William em 29 de abril de 2011. Crescida em Bucklebury, Berkshire, Kate estudou História da Arte na universidade e trabalhou em vários empregos no varejo, além de se dedicar a empreendimentos de caridade. Seu encontro com William em 2001 marcou o início de um romance que cativou a nação. Durante o namoro, Kate foi amplamente apresentada ao público como uma mulher elegante e graciosa, uma combinação de modernidade e tradição que conquistou o coração da nação. Em 2010, William propôs casamento a Kate com um anel de noivado que pertencia à sua mãe, Diana. O casamento deles foi um evento altamente antecipado, assistido por cerca de 300 milhões de espectadores em todo o mundo e 26 milhões no Reino Unido. O casamento também trouxe o título de Duquesa de Cambridge para Kate, um título que ela manteve por uma década. Em 2022, com a ascensão de Charles ao trono, Kate foi nomeada Princesa de Gales, sucedendo Diana nesse papel. A semelhança de Kate com a ex-princesa de Gales ajudou a fortalecer seu vínculo com o público, que viu nela um reflexo da elegância e do charme que haviam se tornado sinônimos de Diana. A introdução de Meghan Markle na família real trouxe uma nova dinâmica e uma onda renovada de atenção da mídia. Meghan, com sua herança multicultural e carreira anterior como atriz, trouxe uma nova perspectiva para a realeza britânica. Meghan Markle marcou um ponto de virada na história da Casa de Windsor. Como ex-atriz americana de ascendência mista, Meghan tornou-se uma figura controversa desde que seu relacionamento com o príncipe Harry veio à tona em 2016. A recepção pública foi marcada por críticas severas e crueldade, exacerbadas por uma cobertura midiática implacável e racista. O Palácio de Kensington foi forçado a emitir uma declaração oficial em defesa de Meghan, condenando o abuso e assédio que ela estava enfrentando. A declaração dizia: "Ele sabe que os comentaristas dirão que este é o preço que ela tem que pagar e que isso faz parte do jogo. Ele discorda fortemente. Isso não é um jogo. É a vida dela e a dele." O noivado de Meghan e Harry foi anunciado em novembro de 2017, com a celebração ao lado da rainha Elizabeth II.
do príncipe Philip, de Charles, da rainha consorte, de William e Kate. Meghan foi apresentada à rainha de maneira relativamente tranquila, e o noivado foi amplamente celebrado. No entanto, a situação foi ofuscada por conflitos familiares. O pai de Meghan, Thomas Markle, optou por explorar a situação de sua filha para ganho pessoal, encenando fotos de paparazzi e decidindo não comparecer ao casamento. Em vez disso, o príncipe Charles assumiu o papel de conduzir Meghan até o altar. O relacionamento entre Meghan e Kate Middleton também gerou controvérsias. Embora houvesse rumores de desentendimentos, incluindo uma alegada disputa sobre o traje da princesa Charlotte, Meghan esclareceu posteriormente que Kate a fez chorar durante os preparativos do casamento, mas também reconheceu que Kate tentou se reconciliar de maneira atenciosa. Esses conflitos pessoais refletiram a tensão mais ampla que Meghan e Harry enfrentavam. Meghan rapidamente se tornou uma figura polarizadora. A divisão de opinião pública parecia estar ligada à cobertura racialmente motivada e difamação que Meghan enfrentou, bem como a resistência de alguns setores da mídia britânica e do público em aceitar uma nova abordagem mais moderna e diversificada para a realeza. Enquanto a família real lutava para manter as aparências e preservar a tradição, Meghan e Harry estavam lidando com uma rede complexa de discriminação e injustiça. Em janeiro de 2020, Meghan e Harry anunciaram sua decisão de se afastar de suas funções como membros sêniores da família real. A decisão foi recebida com uma mistura de surpresa e apoio público, e o casal revelou seu desejo de buscar independência financeira e maior privacidade. Em março de 2020, a saída oficial de Meghan e Harry da família real foi confirmada, e eles se mudaram para a Califórnia, onde começaram a construir uma nova vida fora do olhar público da realeza. A transição para uma vida fora da família real permitiu que Meghan e Harry se concentrassem em projetos pessoais e em suas próprias organizações de caridade. Eles fundaram a Archwell Foundation, que visa promover o bem-estar e apoiar causas sociais. Meghan também lançou seu livro infantil The Bench, e ambos se envolveram em várias iniciativas voltadas para a justiça social e direitos humanos. Em 2020, Meghan e Harry decidiram se afastar de seus deveres como membros sêniores da realeza britânica, devido à reação esmagadora e muitas vezes hostil que enfrentaram. Este movimento surpreendeu o público, que só teve uma visão mais clara dos verdadeiros motivos por trás da decisão alguns anos depois. Meghan e Harry compartilharam suas experiências em uma entrevista reveladora com Oprah Winfrey, e Harry lançou suas memórias, Spare, oferecendo um olhar íntimo sobre os desafios e tensões que enfrentaram. Atualmente, Meghan e Harry residem em Montecito, Califórnia, onde buscam uma vida fora dos holofotes da realeza. Em Spare, Harry expressou suas crescentes preocupações com a segurança de seu relacionamento, especialmente após experimentar a perda traumática de sua mãe, Diana. A comparação entre Diana e Meghan é inevitável, pois ambas foram figuras controversas que polarizaram a opinião pública. A rainha Elizabeth II, que mostrou aprovação ambígua de ambas as mulheres, foi uma figura central em suas histórias tumultuadas. A morte de Diana gerou especulações e teorias diversas, com algumas até apontando para a rainha como a responsável pelo trágico evento, alegando que ela teria orquestrado o incidente para remover o espetáculo e os riscos associados ao envolvimento de Diana com a família real. Esse clima de desconfiança e teorias conspiratórias provavelmente influenciou a decisão de Harry e Meghan de se afastarem da realeza, uma vez que muitos veem sua partida como uma tentativa de se proteger das mesmas forças que contribuíram para o final dramático de Diana. Com a saída de Harry e Meghan, os holofotes se voltaram para o príncipe William e a princesa Kate, que permanecem como os herdeiros diretos ao trono. William e Kate representam a continuidade das tradições monárquicas, oferecendo uma imagem mais palatável e tradicional da realeza britânica, o que tanto intriga quanto conforta o público. À medida que a Casa de Windsor continua a enfrentar o escrutínio público e as pressões internas, o ciclo de drama e transformação parece não ter fim. De Diana a Meghan, de Charles a William, as histórias de amor, traição e redenção moldam não apenas a trajetória da monarquia britânica, mas também a percepção pública da realeza. Enquanto Kate Middleton enfrenta seu desafio pessoal com coragem e resiliência, a família real se vê em um momento de introspecção e adaptação. O contraste entre a tradição e a modernidade é palpável, e o drama interno continua a ser uma fonte constante de fascínio e especulação. Mas ao refletirmos sobre essas narrativas, uma questão permanece: qual é o futuro da realeza em um mundo que se transforma a passos largos? A história da Casa de Windsor, com suas complexidades e reviravoltas, nos lembra que, por trás dos títulos e dos palácios, existem pessoas com emoções, conflitos e sonhos. O que nos atrai, e ao mesmo tempo nos confunde, é a maneira como essas histórias pessoais se entrelaçam com o destino
destino de uma instituição venerável. O ciclo de histórias reais é um espelho das mudanças que ocorrem na sociedade. A realeza, com sua mistura de tradição e inovação, continua a evoluir, e nós, como observadores, permanecemos fascinados por cada novo capítulo. E assim, o drama real continua. Enquanto Kate enfrenta sua batalha pessoal com dignidade e Meghan e Harry trilham um novo caminho longe dos holofotes, a família real se adapta às exigências do tempo moderno, e nós, como espectadores, continuamos a assistir, esperando e questionando o que o próximo capítulo trará. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada pelos bastidores da realeza. Não perca nossos próximos vídeos, onde exploraremos mais histórias e curiosidades históricas. Até a próxima!